Eu tenho uma palavra para compartilhar hoje com vocês. O nome dessa palavra é 3 alegrias. Porque o apóstolo Paulo vai vivenciar 3 momentos de explosão de alegria no seu coração. Por razões distintas, por razões diferentes. Eu creio que esse momento que Paulo viveu aqui em comunhão com a comunidade dessa cidade, dessa localidade grega, há de falar muito ao meu e ao teu coração nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 4. Nós leremos uma porção e depois retornaremos para cá. Diz assim a palavra do Senhor. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de quê, gente? Diga bem alto no seu lugar. Paulo estava transbordando de quê? E transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com minha carta, não me arrependo. Porém, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Oremos. Meu Deus, meu Pai, essa semana eu escutei um testemunho de um pastor. Testemunho de um pastor que tem uma cultura diferente da nossa. Na nossa cultura, o batismo é um ato pensado e trabalhado meses antes de acontecer o batismo. Essa turma que vai passar pelas águas hoje está comigo, com o pastor Álvaro e com o pastor Valmir, fazendo várias aulas, diálogos, conversas. O pastor Álvaro contou a história de como a igreja começou, como a denominação começou. Ele costuma contar também um pouco de como foi a luta do início dessa comunidade aqui, a implantação dessa igreja. Eu, quando faço as minhas falas e dou as aulas, eu falo sobre o futuro da igreja, os sonhos que essa igreja tem, os projetos cujo qual esses irmãos, que agora membros novos, vão ser agora inseridos. E o pastor Valmir, que é o nosso mestre, ele fala sobre as questões bíblicas do batismo. Ele apresenta os argumentos bíblicos para o que vai acontecer aqui hoje. Então, na nossa igreja, o batismo é algo muito trabalhado, pensado e feito com muita calma, com muito projeto. É resultado de um projeto longo, de muito pensamento. Existem casos de irmãos nossos aqui que ficam congregando conosco anos antes de se batizar. Por quê?
porque entendem que este é um ato sério, é um passo importante, é um passo simples, mas é um passo de muita importância, de muita seriedade. Mas existem algumas comunidades que pensam um pouco diferente de nós. E hoje aqui, eu vou fazer citação a uma comunidade dessa, mas não farei uma crítica a essa comunidade, tá bom? Eu tenho pensamentos sobre o que eu vou citar aqui, mas não é o intuito. Eu só quero extrair dessa história o que aconteceu na vida de uma pessoa. Um pastor estava às vésperas do batismo. E quando fez o anúncio, dizendo que no domingo seguinte faria o batismo, um jovem chegou perto dele, falou: pastor, eu quero me batizar. E ele disse: o que te impede para você se batizar? E esse jovem então voltou novamente para o pastor e disse: pastor, o que o senhor está vendo quando você olha para mim? E o pastor, sem entender a pergunta, disse: estou vendo um rapaz bonito, alto, forte, né? É isso que eu estou vendo. E o pastor então foi surpreendido, porque ele disse assim para o pastor: não, pastor, eu não sou um rapaz, eu sou uma moça, mas eu quero me batizar. E esse pastor então decidiu cuidar dessa jovem, abraçar essa história, abraçar essa pessoa, cuidar, ensinar a palavra. E como estava perto do batismo, ele tomou uma atitude arriscada. Ele falou: eu vou te batizar no próximo domingo, com essa turma, mas você vai caminhar um tempo comigo. Eu vou te ensinar a palavra do Senhor. E essa pessoa foi, ainda com feições de rapaz, com roupas de rapaz, entrou, se batizou. E como você vai ver aqui hoje, na hora do batismo, nós é que falamos, os pastores. Dizemos algumas palavras e batizamos a pessoa. Mas mais uma vez, quebrando o protocolo, essa pessoa vira para o pastor e diz: pastor, eu quero fazer uma oração. E o pastor, quebrando o protocolo, emprestou o microfone na mão daquela moça, que parecia um rapaz. E aquela moça fez a seguinte oração: Senhor Jesus, nesta data desse batismo, está morrendo o rapaz e está nascendo a moça que o Senhor me criou para ser. Um milagre. Aquele pastor ainda não havia dado uma aula, não havia explicado a Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus havia tocado naquele coração. Aquele pastor não havia feito nenhum tipo de julgamento. Ele estava com o coração apertado com aquilo, mas o Senhor fez a obra naquela vida. E eu creio, meus irmãos, que hoje, aqui, nessa noite de batismo, nós veremos histórias, mais de 10 histórias, onde o Senhor tocou os corações. Nós temos as nossas participações. Quem sabe alguém decidiu ficar aqui ou se batizar aqui porque foi abraçado por alguém. Quem sabe foi cuidado bem na escolinha. Vocês verão que nós temos muitos adolescentes e jovens que vão se batizar hoje. Quem sabe foi o resultado do cuidado excelente, maravilhoso do Nova Vida Kids. Quem sabe foi o resultado também do excelente trabalho do Ministério dos Adolescentes. Quem sabe foi porque apertou a mão de um obreiro e recebeu um sorriso ali na introdução. Uma irmã, um irmão, uma oração.
Quem sabe foi porque viu o seu pai e a sua mãe mudando de vida dentro de casa e decidiu se batizar pelas águas. Eu não sei. O que eu sei é que Deus ainda cura, ainda liberta e ainda enche com o Espírito Santo. E todo culto ele faz isso. E Paulo aqui nesse texto, ele vai compartilhar sobre algumas destas alegrias que a igreja vive. Algumas dessas alegrias que nós experimentamos como igreja. Alguns imaginam por aí que ser igreja é uma coisa atrasada, é uma coisa chata, é uma coisa de velho, mas eu gosto de defender desde sempre que ser crente, meu irmão e minha irmã, é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. Porque só seremos inteiros, querida irmã Tânia, Denise, alegria ver vocês. Só seremos inteiros nessa vida se entregarmos completamente o nosso coração ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui dá um excelente exemplo disso. Ele vai fazer citação a 3 alegrias que ele sente aqui, nesse trecho aqui dessa palavra. Primeiro, deixa eu te contar o que estava acontecendo, para você entender essas alegrias que o apóstolo está fazendo citação aqui. Essa cidade, essa localidade, era uma localidade muito rica. Era uma localidade onde tinha 2 portos e muitas pessoas de muitos lugares vinham de todos os lugares do mundo antigo ali para aquela cidade grega, aquela cidade da Grécia. Poucas cidades tinham estas condições que a cidade de Corinto tinha. Atenas, talvez, inclusive Atenas tinha detalhes um pouco diferentes, porque os jovens ricos de outras cidades iam para Atenas para estudar. Mas as pessoas iam para Corinto para empreender, porque aquele era um lugar de começar coisas novas. Era um lugar de viver novidades, de ganhar dinheiro, de ficar rico. E as pessoas vivendo aqui nesse lugar, experimentavam os tipos de religiosidade que tinha naquele lugar, que muito fala sobre as religiosidades do mundo atual. A cidade de Corinto, devido aos estudos de arqueologia, se sabe hoje que tinha pelo menos 12 templos de deuses gregos antigos. Esses templos eram motivo de muito movimento religioso. Existiam 3 desses 12 templos que se destacavam. O templo do deus Apolo, que era imponente, que era grande, que era forte. O templo do deus da cura, o templo do deus o Asclépio, que fazia, segundo a cultura grega, a cura das pessoas. E esse templo, então, um tempo onde a medicina era algo muito rudimentar e precário, era um templo muito procurado também. Mas nenhum deles era mais procurado do que o templo da deusa Afrodite. O templo da deusa Afrodite, segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, reunia mais de 1000 prostitutas cultuais. Pastor, o que é uma prostituta cultual? Era uma mulher que no altar daquele templo fazia sexo com os participantes daquela religiosidade como uma expressão religiosa. Eles acreditavam que no clímax daquele ato, eles estavam adorando a deusa Afrodite. E essas prostitutas cultuais, elas ficavam naquele templo durante o dia, 1000 pelo menos. Alguns dizem que esse número chegou a 10.000 no auge do templo grego antigo. Mas nesse período aqui de Paulo, estima-se que pelo menos 1000 prostitutas trabalhavam por dia nesse templo. E à noite elas ficavam trabalhando como sacerdotisas no templo,
durante o dia, e à noite elas desciam para as regiões portuárias, que estavam as pessoas que estavam empreendendo, vindo de outras localidades e vivendo ali. Estima-se que nessa época tinha num número aproximado de 250 mil homens livres nessa cidade. Mas existiam 400 mil escravos que viviam nessa cidade. Quase 1 milhão de habitantes. Essas prostitutas desciam e esses homens passavam a noite em imoralidades. Um dado muito curioso dessa localidade é que tinha uma expressão. Quando alguém queria chamar uma outra pessoa de imoral, nesta época, eles diziam que ele estava sendo um corintiano, estava corintianizando. O nome dessa cidade era vinculado com imoralidade sexual, por conta do templo da deusa Afrodite. Tantos lugares para Paulo implantar uma igreja, né? Mas o Senhor levou o apóstolo Paulo para esta cidade. Eu quero então falar hoje aqui para você que talvez, imagina a Baixada Fluminense. A gente tem membros aqui de Engenheiro Pedreira, de Japeri, de Ausch. Estou vendo o querido José ali atrás, amado amigo. Muitos daqui dessa localidade, muitos que agradecem que o nosso culto comece e acaba cedo por conta da violência da nossa Baixada Fluminense. Muitos que talvez aqui são um pouco mais vividos, pegaram a época onde Queimados as pessoas dormiam com a janela aberta, a porta aberta. Meu Deus, quem é que tem coragem de fazer isso? Hoje agora tem bairros aqui, tem localidades aqui, irmãos, que não tem uma casa que não tem cerca elétrica, por conta da invasão de pessoas. Aqui, ó, pertinho da gente. Nossa realidade mudou. E isso tem feito com que alguns olham para essa localidade, essa cidade, e pensem assim: esse lugar não tem jeito. O Rio de Janeiro não tem mais jeito. A cidade de Queimados não tem mais jeito. Quem sabe esse raciocínio você já fez com a sua família. Olhando para as histórias e as recorrências de erros, de falhas, de pecados, de mortes, de perdas da tua família. Você olha para a tua família e fala: ei, a minha família não tem mais jeito. Mas eu quero profetizar nessa noite na tua vida, que assim como o apóstolo Paulo olhou para esta cidade, que racionalmente ninguém iria evangelizar esse lugar, iria procurar um lugar melhorzinho para pregar. Não, é para implantar uma igreja, eu vou implantar a igreja num lugar melhorzinho. Eu e o Bruno, inclusive, temos uma piadinha. Ele adora a região praiana, ele gosta de Búzios. E aí ele fala que quando for missionário, ele vai ser pastor da igreja lá em Búzios. E eu gosto da montanha, né? Aí eu falo: Bruno, no dia que você for pastor em Búzios, eu vou virar pastor lá em Campos do Jordão. Gosto da montanha. Esse é o ser humano pensando, Bruno. Porque quando a gente vai escolher, se fosse por conta da nossa escolha, a gente ia escolher um lugar bacana, que tem um bairro bonito para o nosso filho crescer, e tem uma escola bacana para o nosso filho estudar. Mas eu quero profetizar nessa noite sobre a cidade de Queimados, que ainda, irmãos, que como na cidade de Corinto, seja um lugar imoral, seja um lugar de pecados, de erros, de falhas, de roubos, de tristezas, de vergonhas, o evangelho de Deus está sendo implantado aqui nesse lugar.
E assim como a igreja do Senhor fez diferença na cidade de Corinto, o Senhor Jesus vai fazer a diferença na cidade de Queimados. Vai fazer diferença na tua vida, na tua casa, na sua família. Vai fazer a diferença no bairro que você mora, na rua que você mora, no teu trabalho. O Senhor Jesus vai usar a tua vida para mudar a realidade do ambiente que você vive. Como, pastor? Como é que eu faço isso? Como é que eu vivo alegria, pastor? Eu estou tomando remédio para dormir. Eu estou tomando, pastor. Eu não aguento mais tomar chá de camomila, pastor. Eu tomo chá de erva doce, de camomila, de que mais para descansar? De boldo, capim-limão. Pastor, eu não aguento mais tomar esse chá para dormir, pastor. Tá bravo, pastor. Estou botando caco de vidro no muro. Bota não, meu irmão. Acho que é a mão dos meninos que vai entrar lá para pegar pipa. Meus irmãos, a primeira alegria que Paulo vai fazer citação aqui, ele diz assim: estou sendo bem franco com vocês, tenho muito orgulho de vocês, sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Primeira alegria que Paulo sente é a alegria que só o crente pode sentir. É a alegria no meio da tribulação. Querido Vitão, só o crente se alegra no dia de um enterro. Só um crente canta um hino quando está se despedindo de alguém. Só o crente consegue olhar para o cenário da vida, tudo desfavorável. Inclusive estão dizendo que o ano que vem vai ser o pior ano econômico do nosso país. A inflação que estava prometida para 4,5 esse ano, bateu 4,9 e está prometida para 14,9 no ano de 2025. Todos os cenários políticos e econômicos indicam o pior ano das últimas décadas. Mas eu quero profetizar na tua vida que você vai empreender no ano 2025. Que Deus vai abrir portas para você no ano de 2025. Que você vai viver milagre de Deus no ano de 2025. Contrariando cenários, eles talvez estejam certos, irmãos. Estou dizendo que o economista que estudou a beça e que está prevendo o cenário, ele está errado, não. O que eu estou dizendo é que o nosso Deus, ele está para além das questões dessa terra. E a vida do crente precisa ser como essa verdade que Paulo dividiu conosco aqui. Ele disse para aqueles irmãos naquela carta: ei, meus irmãos, uma das grandes alegrias da minha vida foi o dia que nós, ele colocou no plural, tá? Quando nós vivemos tribulação. Aquelas lutas lá da tua casa, amém? Da tua família, querido William, aquela luta que você viveu esses dias, que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele venha transformar nossas tribulações em alegria, meu irmão. Em alegria, que vire testemunho na nossa mão. Que o diabo venha fazer o plano, ele vai fazer. Que ele lance as setas, os dardos inflamados, mas que pela fé eles venham, os dardos inflamados, as setas malignas venham cair diante de nós, se transformando em motivo de alegria na minha vida e na sua, na minha família e na sua família. E no dia que Deus fizer isso, você possa mandar um WhatsApp para mim e falar: pastor, agenda aí, que eu vou vir nessa quarta-feira contar um testemunho, porque Deus abriu uma porta na minha vida, abriu uma porta para minha família, abençoou meu filho assim, minha filha assim, abençoou meu esposo assim, abençoou, mesmo no meio de tribulações.
Porque Paulo declarou essa sua primeira alegria, alegria no meio das tribulações. O texto continua e diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Olha para cá. Será que você se identifica com esse texto? Pastor, eu não estou sentindo alívio dia nenhum, pastor. Quando eu acho que vai melhorar, piora. Quando eu acho que vai parar de piorar, fica pior ainda, pastor. Paulo está dizendo que vivia isso. Às vezes a gente, irmãos, romantiza as personagens da Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia, achando que esses homens aqui viveram uma realidade muito distante da nossa. E Paulo está dizendo aqui nessa carta que esse instante da vida foi de luta, que ele não tinha alívio nenhum. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Será que você já formulou essa frase na tua vida? Em algum instante? Será que você está vivendo isso hoje? Vivendo a sensação de que está sendo atribulado por tudo. Levando pedrada de todos os lados. Apanhando de todo canto. Era assim que Paulo estava se sentindo. E ele, contrariando isso, ele disse que mesmo vivendo este cenário, ele se alegrava no meio da tribulação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porém Deus, escute, porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quantos podem dar glória a Deus pelo amigo de Paulo que chegou? E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. E eu chego aqui na segunda alegria de Paulo. A alegria no meio da igreja. A alegria no meio do convívio da igreja. Deixa eu explicar um contexto importante aqui. Paulo enviou 4 cartas aos Coríntios. Pastor, o senhor está equivocado. Eu li a Bíblia, pastor. Fiz até um pouco de teologia. Se eu não me engano, é só a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Acho que a gente conhece. Mas Paulo enviou 4 cartas aos Coríntios. A primeira se perdeu. A segunda é a carta que a gente conhece como primeira carta aos Coríntios. Ele enviou uma terceira. Essa terceira é a que ele está fazendo citação aqui, nesse trecho aqui. Ela é conhecida pela teologia de a carta severa, porque as palavras que Paulo escreveu são muito duras, muito pesadas. Por isso que ele vai fazer citação daqui a pouquinho ali, no texto que eu vou ler novamente, dizendo que as pessoas ele ficou com medo das pessoas ficarem tristes com as coisas que ele havia dito. É sobre essa terceira carta que ele enviou. E aí depois ele escreve a 4ª carta, que para nós é conhecida como segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas quando ele está fazendo citação aqui, ele está fazendo citação a essa carta. E ele viveu uma grande angústia aqui, querido professor José. Olha que legal essa aqui. Momento estudo bíblico, né? Olha que legal essa daqui. Paulo estava triste, porque como a carta que ele escreveu era muito pesada, ele disse palavras muito duras, chamando eles de imorais, de que eles tinham que mudar de vida, que eles tinham que se restaurar, que eles como igreja tinham que viver melhor do que os gregos daquela cidade que se prostituíam. Ele disse palavras muito pesadas naquela carta. Ele, Paulo, tinha certeza que os irmãos daquela igreja teriam recebido aquela carta mal, e que estavam falando mal dele, de Paulo, estavam falando coisas que iriam entristecer o coração de Paulo. E aí, quem é que chega? Porque Paulo estava distante nesse momento. Ele estava distante dessa cidade, desse povo e dessa igreja. Aí quem é que chega? Quem é que chegou? Tito, meus irmãos, chegou. O irmão Tito chegou. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, Tito chegou. Glória a Deus, Tito chegou, Daniel. Tito, meus irmãos, então, escute aqui, preste atenção. Tito,
ele traz uma informação que Paulo não tinha. Paulo tinha uma ideia que estava equivocada. Muitos de nós temos essas ideias. Muitos de nós sofremos por antecedência. Muitos de nós, você sabe que tem muita gente que não consegue dormir de domingo para segunda, angustiado, imaginando que a sua segunda-feira vai ser tenebrosa. Sabe que isso acontece demais? Pessoas que vão experimentar uma prova, um teste, às vezes estão prontos para tirar um 10, para fazer uma grande prova, passar naquele concurso e não conseguem por conta de ansiedade, angústia, aperto no coração, porque estão imaginando um cenário e uma realidade, mas a realidade é outra. Paulo estava imaginando o cenário de que a carta que ele enviou tinha sido mal recebido por aquela cidade. Mas Tito chega. E quando Tito chega, ele traz a notícia para Paulo de que a carta tinha sido muito bem recebida. Que mesmo aquelas duras palavras que haviam sido ditas para aquela gente, aquelas pessoas tinham gostado do que tinham recebido. Tinham recebido aquela notícia, tinham recebido aquele cascudo, mas tinham dito: não, essa palavra é para nós vamos mudar. Nós agradecemos por essa severa carta que Paulo enviou. Mande um abraço para ele, diga para Paulo que nós estamos com saudade. Tito, então, meus irmãos, é portador de uma boa notícia para Paulo. Ele chega para mudar o que estava na mente de Paulo. Na mente de Paulo estava o quê? Angústia, medo, tristeza, coração apertado, imaginando como as pessoas iam reagir à carta que ele tinha enviado. Mas na realidade, as pessoas não se angustiaram, não ficaram revoltados com Paulo, não ficaram com raiva de Paulo, pelo contrário, demonstraram saudade de Paulo, mandaram um abraço para Paulo. E Tito foi o porta-voz dessa boa notícia. E a segunda alegria de Paulo, então, foi a alegria que só a igreja de Deus pode provocar na minha e na tua vida. Existem palavras, irmãos, que só os nossos irmãos vão compartilhar conosco. Palavras de vivências e experiências que só no convívio da igreja nós vamos experimentar. Eu quero convidar você nessa noite para tapar os teus ouvidos para as muitas vozes que esse mundo insiste em colocar no meu e no teu coração, na minha e na tua mente, e que você, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha abrir o teu coração para as palavras que a igreja do Senhor tem para compartilhar na minha e na tua vida. Pastor, mas a igreja não é esse lugar aí cheio de gente fofoqueira? A igreja não é esse lugar cheio de gente que mente. A igreja não é esse lugar cheio de gente pecadora. Meus irmãos, porque Deus não nos desumaniza. Somos humanos, somos falhos. Inclusive, se você não compreende direito isso, recomendo a pregação de hoje de manhã que foi gravada. Assim que for postada no YouTube, escute a palavra de hoje de manhã, porque hoje pela manhã fomos orientados pelo nosso pastor e pelo Espírito Santo a pelo menos perdoar 7 vezes por dia. Pelo menos 7 vezes por dia. Que a igreja seja para mim e para você a portadora de boas notícias. Pastor, como é que eu faço isso? Irmão, a maneira mais linda de ver isso daqui não é vir para a igreja esperando ouvir uma palavra. Não. Não venha para a igreja esperando ouvir uma palavra que vai abençoar teu coração, não. Venha para a igreja com uma palavra no coração para abençoar alguém. Que você seja o portador da palavra que vai mudar corações. Que Deus coloque um versículo na tua boca, um texto bíblico na tua mente, no teu coração,
para, entrando por essas portas, você ser canal de Deus para abençoar uma família, para abençoar uma casa. Paulo para agora aqui e fala: peraí, eu não me alegro só na tribulação, eu me alegro também com meu irmão Tito, eu me alegro com a igreja do Senhor. Posso ouvir mais um glória a Deus? Eu me alegro na igreja do Senhor. E ele diz assim: aumentando assim a minha alegria. Ele fala que a palavra que Tito compartilhou com ele era capaz de aumentar. Na tribulação ele se alegrou, e na palavra do irmão ele aumentou a sua alegria. Glórias a Deus. Que Deus venha aumentar as nossas alegrias. Mas eu quero terminar essa palavra fazendo citação aqui a terceira alegria que Paulo vai citar aqui. E leio então o restante do texto. E não somente com a chegada dele, mas também com o consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo de vocês por mim, aumentando assim a minha alegria. Versículo 8. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, ou quando ele faz citação aí, a carta, né? Não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Esse arrependido aqui dele, não é arrependido porque ele não queria mandar a carta, é porque ele estava com medo de ter entristecido as pessoas, né? Pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza levou ao arrependimento. E Paulo diz aqui: se ele tinha a capacidade de se alegrar na tribulação, se ele tinha a capacidade de se alegrar e aumentar a sua alegria na comunhão entre os irmãos, a grande alegria da vida de Paulo era na notícia de que quando ele entregava a palavra de Deus, alguém se arrependia. Então, meus irmãos, vocês que vão se batizar, saibam que vocês são a maior alegria dessa igreja. Vocês são a alegria da liderança dessa igreja. Vocês são a alegria do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo hoje estão alegres porque um crente se arrependeu e decidiu passar pelas águas do batismo. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, a alegria provocada pelo arrependimento de uma alma venha mudar realidades de famílias inteiras nessa cidade de Queimados. Que o arrependimento genuíno de vocês que estão se batizando hoje venham mudar a realidade do coração mais duro dos corações da família de vocês. Que essas pessoas possam olhar o genuíno arrependimento na vida de vocês e decidir mudar o rumo da vida delas. Que as pessoas na escola de vocês, na faculdade de vocês, no trabalho de vocês, nos ambientes onde vocês vivem, na família de vocês, com a notícia de que vocês se batizaram e se arrependeram genuinamente e de todo o coração, essas pessoas venham tomar a maior decisão que o ser humano pode tomar. Eles venham decidir: eu também quero me arrepender, porque eu acredito no arrependimento dele. Eu acredito no arrependimento dela. Que no nome do Senhor Jesus Cristo as pessoas possam olhar para mim e para a tua história e ver o verdadeiro arrependimento de Deus na minha e na tua história, na minha e na tua vida. Que as pessoas possam olhar e ver mais do que um ex-alcoólatra, um ex-viciado, um ex-adúltero, um ex-isso, uma ex-aquilo. Que eles possam olhar e ver um genuíno arrependido. O apóstolo Paulo, ele conclui esse texto falando sobre esse arrependimento que muda a realidade.
Mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu quero terminar essa palavra dizendo que as tristezas que esse mundo provoca são geradoras de morte, mas a tristeza que o nosso Deus provoca é geradora de arrependimento. Pastor, por que tristeza? Por que o senhor está falando de tristeza? Hoje o senhor não disse que ia ser uma noite de festa? Que o culto de batismo é o culto mais bonito do ano? O senhor fez propaganda enganosa, agora está falando de tristeza? Não, meus irmãos, porque a decisão do batismo, a decisão de se tornar um homem e uma mulher de Deus, um jovem e uma jovem de Deus, é uma decisão que no pacote tem uma tristeza forte, porque os jovens de Deus precisam abrir mão de muitos prazeres. Os homens e mulheres de Deus precisam abrir mão de muitas coisas que nessa vida são sinônimo de alegria e de prazer. Essa é a vida do crente. O crente, ele tem muita coisa boa para viver. O crente pode comer um bolo de milho, amém ou não? Pode tomar um cafezinho sem açúcar, glória a Deus. O crente pode tomar uma Coca-Cola gelada. Tá amarrado, estou tomando mais não. Deram glória ali, Luquinha. O Luquinha pode, recém-casado pode tudo. O crente tem umas alegrias, irmãos, mas irmãos, vamos falar sério aqui. Decidir pelo Senhor Jesus de verdade, nesse mundo doido, é um mundo de muita tristeza também. Tristeza da carne, tristeza dos prazeres, tristezas de abrir mão de alguns projetos. Quem sabe a decisão de escolher por Cristo é o caminho contrário da decisão de alguns projetos que você construiu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E o Senhor nessa noite está aí tocando no teu coração, dizendo: ei meu filho, é isso mesmo que o Espírito Santo está falando. Ei meu filho, muda este trajeto, muda este caminho hoje. E isso talvez seja sinônimo de tristeza. Mas o apóstolo Paulo, e eu termino aqui, ele vai dizer que depois deste arrependimento virá uma alegria sem igual, uma alegria incomparável. Então eu quero te convidar nessa noite para esse time de loucos, esse time de inexplicáveis, de homens e mulheres que se alegram no meio da tribulação, de homens e mulheres que se alegram com a palavra de um irmão, com uma boa notícia que só a igreja pode compartilhar conosco, que se alegram com o abraço de um crente. Irmãos, eu lembro de um dia que eu estava muito atribulado, eu fui pregar fora, eu preguei numa igreja, e quando eu terminei de pregar, eu ganhei um presente lá da igreja, eles fizeram uma janta lá pra gente. E quando estava saindo, eles falaram: aqui pastor, aqui é um presente que a gente comprou para você. E me deram um cinto, gente. Gente, que cinto feio, eu nunca usei aquele cinto. Era muito feio o cinto, gente, sério mesmo. Nunca usei aquele cinto. Mas gente, o abraço daquele irmão, um amigo meu, o abraço daquele irmão quando me deu aquele presente, aquela lembrancinha, né? Foi um abraço tão abençoado que eu comecei a chorar e sentir a presença de Deus com o abraço daquele irmão. O presente ficou de segundo plano, nem tinha importância se era feio, se não era, se eu nunca usei. O que valeu foi o abraço daquele irmão. Que o Senhor venha gerar alegria na tua vida, no aperto de mão desses irmãos aqui, no abraço desses irmãos, na comunhão dessa igreja falha e pecadora, na comunhão dessa igreja que Deus presenteou a tua vida para chamar de nossa casa espiritual. E acima de tudo,
Que o Senhor Jesus Cristo venha te dar a maior de todas as alegrias de ver alguém se arrependendo, as alegrias de ver alguém diante da cruz dizendo: eu sou um pecador, eu sou carente da graça de Deus, eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus sanando a minha vida dos meus pecados. Coisa linda hoje de manhã, a pregação hoje de manhã, o pregador disse assim: gente, sabe qual é o nosso maior título? Nós somos inúteis. Nós somos carentes da graça de Deus. O maior poder do Espírito Santo não é o que sai da gente, faz a gente sair daqui dizendo assim: amanhã eu vou empreender e eu vou fazer um grande negócio. Amanhã eu vou sair daqui e eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. O maior poder do Espírito Santo no meio de nós é aquele que faz a gente sair por aquelas portas dizendo assim: hoje eu sou um ser humano arrependido. Me arrependo das coisas que eu já fiz com a minha família, com a minha casa, do jeito que eu lidei com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesses dias, até quem sabe esse romper de ano, faça você ligar para alguém, como o pastor nos pediu hoje de manhã. Ligue para alguém e peça perdão. Mas para pedir perdão tem que se arrepender antes, né, pastor? É um movimento que só o Espírito Santo de Deus pode provocar na minha e na tua vida. Então sim, é possível se alegrar na tribulação. Amém? Sim, é possível se alegrar na comunhão dos irmãos. Sim, é possível ser um feliz e alegre crente arrependido. E hoje então é a festa desses crentes. Perfeitos? Não. Exemplo maravilhoso e infalível de crente? Não. Só seres humanos que decidiram entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus e resolveram assumir o título de crentes arrependidos. Glórias a Deus. Eu quero orar contigo nessa hora. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça.